Bom dia a todos. Como diz a Gleides, fechando o mês dos Tavares, né? Para quem não sabe, na primeira semana de junho, a minha sobrinha falou aqui. Na semana passada, meu irmão, André Luiz, e hoje eu. E eu resgatei uma palestra que meu pai fez aqui em 1998, em maio de 98, 26 anos atrás, exatamente sobre o tema que eu vou trazer hoje aqui. Para quem não sabe, meu pai é o Lincoln Tavares, de Muzambinho, falou muitas vezes, desde os anos 70 aqui, até quando desencarnou em 2021. Nós trazemos hoje um tema que achamos assim de suma importância no mundo atual e bate muito com o que a Gleides acabou de falar, sobre nós olharmos ao redor, nós pensarmos no outro, que é a caridade como sendo o amor em ação. A primeira coisa que nós vamos falar é que quando nós pesquisamos nos textos bíblicos, em algumas traduções nós não encontramos a palavra caridade, nós só encontramos a palavra amor. E isso cria uma certa confusão e muitas vezes pode induzir a entendermos equivocadamente e agirmos equivocadamente. Nós temos que lembrar que os textos bíblicos, eles foram traduzidos de língua para língua e que Jesus, quando de sua passagem, ele falava aramaico, que é uma língua muito simples. E quando foram sendo registradas as suas passagens, foi sendo registrado em grego, posteriormente, muito tempo depois, traduzido para outras línguas, e muito do que se escreveu tem imperfeições de entendimento. E nós temos que procurar resgatar o verdadeiro espírito do que Jesus colocou durante a sua passagem. Nós vamos ver que a tradução da palavra amor, no grego, é ágape, e tem um entendimento em determinadas traduções diferenciado. Muitas vezes o amor que Jesus mencionava era um sentimento, era um afeto, mas muitas vezes Jesus falava e exemplificava o amor como comportamento, como atitude. Então, ter amor era agir de alguma forma, comportar-se de determinada forma, não somente o sentimento. E nós vamos perceber, por exemplo, na primeira epístola, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala do amor como dom supremo, ele está dizendo do amor atitude, do amor comportamento. Só para que a gente relembre, né, para quem é mais ou menos da minha época, vai lembrar também do Legião Urbana, né, cantando ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, a mediunidade, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Que amor é esse que ele está falando? Quando ele fala em ter a capacidade de falar as línguas, é o conhecimento, é algo nosso. Ter fé não é uma coisa que se transmite, é uma coisa que se sente, é nosso. Quando fala que você tem o conhecimento, aquilo é algo apropriado para dentro de nós. Nós precisamos ter fé, conhecimento, nós precisamos ter a capacidade de adquirir mais condições de fazer o bem, sim. Mas ele coloca no final, sem o amor, nada disso adianta. Eu lembro que nas palestras que meu pai fazia sobre isso, ele falava que muitas vezes nós investimos muito em preparação e muito pouco em execução. Nós nos preparamos, nós temos que nos preparar, sim, a doutrina espírita é uma doutrina de estudo, nós vamos falar um pouco disso hoje. Mas nós não podemos esquecer para que nos preparamos. Se nós nos preparamos e procuramos desenvolver aquela fé que remove montanhas, e na doutrina espírita, nós procuramos desenvolver aquela fé resultado do raciocínio, da razão, da compreensão, isso tem uma finalidade.
Com certeza não é com a finalidade de nos envaidecermos e colocarmos isso para que as pessoas olhem e desenvolvam até mais a nossa soberba, a nossa vaidade. Com certeza isso é um instrumento que deve ser colocado em favor de alguma coisa. Então, o amor é o dom supremo no sentido de que ele seja uma atitude, um comportamento, a execução prática daqueles ensinamentos, daquela capacidade que nós temos de acreditar, que é a fé, que um determinado roteiro, ele é seguro e ele vai nos levar a alguma coisa. Jesus sempre falou em amor, mas nós não podemos esquecer que ele sempre exemplificava. E quando ele exemplificava, ficava muito claro que ele não estava falando só de um sentimento, ele estava falando de um comportamento. Porque Jesus ia, socorria as pessoas, depois ele falava para fazermos igual. Então, o amor que Jesus coloca e que Paulo destaca como sendo o dom supremo é esse amor comportamento, não somente sentimento. A doutrina espírita, quando Allan Kardec formulou suas questões, quando ele estudou uma série de questões filosóficas, científicas e religiosas e preparou as obras da codificação, ele foi muito claro no sentido de adotar o entendimento de amor através da palavra caridade. Se nas diversas traduções da Bíblia nós vemos algumas que nem citam a caridade, outras que falam bastante da caridade, nas obras básicas da codificação nós vemos que a palavra caridade está em todas as obras, está permeada na doutrina espírita. Tanto que aqueles que seguem a doutrina espírita muitas vezes são reconhecidos como pessoas adeptas da prática da caridade. É comum nós ouvirmos alguém dizer que espíritas são caridosos. Isso pode não ser verdade e é bom que a gente não se envaideça com isso simplesmente, porque nós vamos simplesmente cair no mesmo erro que vimos cometendo ao longo dos milênios, que é nos envaidecer com os rótulos. Espírita não é caridoso, espírita aprende a fazer caridade, se não fizer, não atingiu o objetivo. Mas na doutrina espírita é inequívoca a colocação de Kardec em relação ao verdadeiro sentido da palavra amor, que é o sentido da caridade. Então, coloca sempre a caridade como sendo o amor no sentido que Jesus nos colocou durante a sua passagem. E nós vemos, por exemplo, em um dos livros do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, no capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec formula algumas questões de 873 a 892, mas é importante nós nos determos na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Ele é bem claro em relação a isso, porque Kardec era muito estudioso, muito preparado e sabia que a tradução da palavra, dos ensinamentos de Jesus para o grego e depois para outras línguas, poderia trazer alguma imperfeição de entendimento. Então ele pergunta aos espíritos, o que Jesus queria dizer? E os espíritos respondem, a gente pensa que vai ter assim 5 páginas de resposta, eles respondem de uma forma que o meu pai sempre simplificava quando ele falava, ele era professor, muito didático, ele falava é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Eles respondem simplesmente assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é a caridade segundo Jesus. É o verdadeiro amor, comportamento, porque benevolência é fazer o bem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Indulgência é nós não nos colocarmos em posição indevida de juízes. Nós não somos juízes. Deus é o juiz, é o Senhor do universo, nós não somos. Então, se nós não tivermos indulgência, nós estamos assumindo um papel que não nos cabe, de julgadores. E o perdão das ofensas. Perdão não é só uma palavra, não, perdão é uma atitude. Dizer que perdoa e não esquece,
Ou eu perdoo, mas não quero nunca mais ver essa pessoa. Isso não é perdão. Perdão é uma atitude, é um comportamento. É nós não assumirmos a posição de justiceiros. Da mesma forma que a indulgência é não julgarmos, o perdão é não assumirmos um papel de justiceiros que também não nos cabe. Não somos nós que temos que punir ou vingar alguma coisa, mesmo porque muitas vezes a ofensa está dentro de nós e não no que foi passado para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo também, uma das obras da codificação, em 25 capítulos, praticamente em todos eles menciona a caridade. Mas nós vemos assim mais detidamente que 7 capítulos tratam muito especificamente do entendimento do que seja a caridade segundo Jesus e na interpretação da doutrina espírita. No capítulo 10º nós temos bem-aventurados os que são misericordiosos, que é um tratado sobre a benevolência. Benevolência é vontade de fazer o bem. É fazer o bem porque quero, porque sinto que aquilo me preenche, que aquilo é o que condiz com o que eu tenho de entendimento. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, é a benevolência e a indulgência. Sempre voltando na questão 886 do Livro dos Espíritos, a respostinha BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, esse nós vamos falar um pouquinho mais. Como que a gente ama os inimigos? Aqui tem a indulgência e tem o perdão. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Explica todas as formas de caridade. Nós pensamos que caridade é fazermos um Pix para uma conta lá do Rio Grande do Sul e está feito. Eu fico até envergonhado quando eu vejo um depoimento de alguém que diz: eu fiz uma doação, mas eu não tinha muito dinheiro, então eu decidi ir para lá ajudar. Aí eu fico pensando, que vergonha, eu fiz o Pix. E a gente vê que tem pessoas que realmente agem no sentido de socorrer o outro. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mostra que a fé sem obras não nos leva à vida espiritual, à espiritualização de nossas vidas, que é a verdadeira salvação. E como que a gente entende essas obras? É o amor em ação, é a caridade. A obra é a caridade. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o emprego da riqueza. Se nós temos a prova da riqueza, o que fazer com isso? Nesse capítulo fala muito. No capítulo 17, sede perfeitos, mostra as características do homem de bem, o que são as virtudes, e elas invariavelmente passam por colocar o amor em ação, através da caridade. E nós temos também uma passagem que, por coincidência, até já tinha colocado, e a Gleide citou isso na semana passada, em uma conversa particular. No capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, numa mensagem de um Espírito de Verdade, uma pleide de espíritos que trabalhou com Kardec na codificação, eles colocam na última parte da mensagem uma exortação: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Aqui ele está dizendo claramente qual é o primeiro compromisso: a gente sair daquele excesso de planejamento, e um amigo meu fala sempre, ir para o fazejamento, para a execução. A gente tem que entender que amar não custa nada, custa só uma transformação moral, ou seja, custa muito, é muito caro, mas esse é o objetivo, é para isso que estamos aqui. A instrução é para que nós nos qualifiquemos para ser mais capazes de amar, mas nós temos que amar primeiro, porque isso não depende de um preparo de conhecimento, mas sim de uma mudança de atitude espiritual. E aqui nós estamos falando do amor como ação. Nós não estamos falando em sentimento. Muitas vezes nós não temos como nutrir sentimentos por alguém que a gente nem conhece. Alguém aqui conhece todo mundo que está em dificuldade no Rio Grande do Sul? Não, nós não temos como desenvolver um sentimento por pessoas que estão necessitadas se nós nem conhecemos, mas nós temos como agir de alguma forma que mostre que nós amamos essas pessoas. Então é possível amar alguém sem nem sequer conhecê-la. Quando o Espírito de Verdade diz que os espíritas têm que amar-se,
Eles têm que agir uns em favor dos outros, no sentido de demonstrar que estamos cientes do ensinamento que Jesus nos deixou, que é um ensinamento de transformação. Mas se nós temos que praticar a caridade, e se ela é a benevolência, a indulgência e o perdão nos dizeres dos Espíritos, interpretando o sentido que Jesus deu a essas palavras, vamos entender um pouquinho melhor o que é cada um desses conceitos. A benevolência, como nós já dissemos, é a vontade de fazer o bem, agir no socorro de quem precisa. Para isso, o que precisa? Precisa que a gente tenha outra coisa que Jesus falou muitas vezes: ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a gente pensa, mas o olho não vê? O ouvido não ouve? Não. Se nós olhamos, mas não percebemos, se nós não nos tocamos, se aquilo não fala aos nossos espíritos, nós não vimos. Se ao nosso redor existe sofrimento, existe dor, e nós não estamos percebendo isso, nós estamos ouvindo, mas não estamos entendendo. Então é isso que Jesus coloca. Nós temos que ter a sensibilidade para perceber quem está necessitado. E isso é uma atitude, por isso nós falamos que a caridade é o amor comportamento. Nós temos que ter a atitude, prestar atenção no sofrimento alheio. Mas a pessoa não tem que ter a humildade de vir me pedir? Aí nós estamos deixando a nossa vaidade falar mais alto. Se alguém me pedir, eu faço. Se não pedir, não pediu. O que os Espíritos colocam, que o entendimento de Jesus era nesse sentido, é que nós temos que perceber. É nosso compromisso perceber que alguém precisa de socorro. Isso é a verdadeira benevolência. E nós achamos que benevolência é fazer o bem, simplesmente. Fazer o bem é uma das benevolências. Mas benevolência é vontade de fazer o bem. É eu procurar quem precisa. É eu ter atitude. Percebem que a benevolência não é passiva. Ela não é um mero sentimento, ela é ativa. Quem precisa do que eu tenho? Quem precisa do que eu posso compartilhar? Essa é a verdadeira benevolência. A indulgência é aquela forma de agir de tal modo que a gente não julgue nem humilhe aquele que demonstrou alguma imperfeição no nosso entendimento. Observem que a indulgência tem um perigo. Nós achamos que alguém errou e falamos, eu vou ter indulgência para com ele porque ele errou. A própria interpretação, se ele errou ou não, é nossa. Nós estamos nos colocando numa posição de julgadores. Então, se nós percebemos que alguém agiu de uma forma que não nos parece correta, não nos parece adequada, vamos nos abster de julgar, vamos nos abster de cobrar, de humilhar. Primeiro, porque esse é o ensinamento que Jesus nos deixou de amor-ação, de compreender o próximo e saber que ele também está sujeito a cometer erros. Mas também vamos dar a chance de que a nossa interpretação daquilo como erro é uma interpretação. Pode ser que naquela situação, no contexto em que aquela pessoa agiu de determinada forma, fosse o melhor que ela podia fazer. E nós temos que colocar no lugar dela. Nós temos que entender que ela tem fraquezas, assim como nós. Que nós somos todos viajores que estamos caminhando no sentido de aprender alguma coisa com o objetivo de fazer alguma coisa no bem. Então, a gente precisa ser um pouco menos severos em relação aos outros. Se tem uma pessoa que a gente tem condições de fazer alguma coisa para mudar, somos nós. Então vamos prestar mais atenção na nossa evolução espiritual. A gente é muito preocupado com a evolução do outro, né? Mas é assim, a gente chega a achar dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, que se essa pessoa não tomar jeito, a gente vai bater asa e ele fica, né? E a gente descobre depois que não é bem assim, que as coisas não são dentro desse julgamento nosso.
E por fim, dentro dos 3 conceitos, benevolência, indulgência e perdão, o perdão. O que é o perdão? É dominar o orgulho e a vaidade. Porque quando alguém ultrapassa um limite que nós consideramos que nos causou transtorno e que nós interpretamos como uma ofensa, a atitude que nós temos instintiva é de revide. Isso está no nosso princípio desde os primórdios de autodefesa, e nós achamos que temos o direito legítimo de revidar. E Jesus, em sua passagem, imagina, 2000 anos atrás, numa época de gente valente, né? Qualquer coisa tinha direito de dar um fim no outro porque tinha sido ofendido, né? Questão de honra, demonstração de coragem. Ele veio falar de perdão. Como assim? Não. Esquecer a ofensa, mas isso é uma covardia. E Jesus nos coloca 2000 anos atrás, e até hoje a gente tem uma certa dificuldade de entender, que todo mundo é imperfeito. Tanto que quando quiseram apedrejar a mulher adúltera, ele disse, quem não tiver, ele não disse, não apedrejem, ele não desfez a lei, mas quem não tiver nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. Esse é o entendimento do perdão. O perdão não é passar pano, passar a mão para quem faz coisa errada, é entender que estamos todos tentando aprender e estamos todos fazendo muita coisa errada. E ninguém está dizendo que perdoar é dizer que pode continuar errando. Jesus sempre falava, vá e não peques mais. Ele sempre falava, ele dava o destino para a pessoa e dizia, vá e não peques mais. Então, mas nós não somos aqueles que vão julgar o pecado de alguém. O que nós temos é que exercitar essa capacidade de não vingar, é esse o ponto. Não deixar o nosso orgulho e a nossa vaidade falar mais alto, mas sim sermos exemplo de superação. Esse é o sentido do perdão que Jesus nos colocou. Então, a caridade como benevolência, indulgência e perdão, nós vemos que toda ela é atitude, é um amor-atitude, é um amor-comportamento, é nós não nos colocarmos em uma posição que não estamos, é nós nos entendermos como companheiros de jornada, todos com suas dificuldades e suas facilidades, e nós possamos sim nos ajudar, e isso é também parte da benevolência. Em relação ao amor-sentimento e o amor-comportamento, o amor em ação ou a caridade, vamos pensar sobre alguns pontos, como nós dissemos, que íamos aprofundar um pouco mais em relação a alguns temas. Por exemplo, o amor ao próximo e amar os inimigos, que é uma coisa complicada, né? A gente vê isso e fala, não, aí não, está forçando um pouco a barra. O que nós percebemos é que nós confundimos um pouco em relação a quando fala amar ao próximo, amar a si mesmo, amar aos inimigos, a gente cai na armadilha do amor-sentimento e do amor-comportamento. Se nós pensarmos bem, independente de como é o nosso sentimento em relação a nós, muitas vezes nós temos sentimentos bons em relação a nós mesmos, mas muitas vezes nós temos sentimentos ruins. Nós somos negativos, né? Nós estamos em processo de depressão, de melancolia, e nós achamos que não somos grandes coisas, mas acontece alguma coisa com alguém do nosso lado, e independente de quanto nós gostamos de nós agimos em favor dele. E aí fala assim, mas aí eu estou amando o próximo como a mim mesmo, eu não me amo. Não é bem assim. A gente tem o instinto de se preservar e de buscar os próprios interesses em qualquer situação. Então, independente do que nós sentimos por nós, nós temos a capacidade de nos preservar, de buscar as nossas necessidades. Então, o que nós temos que entender é, faça pelo próximo
procure ajudá-lo, procure suprir suas necessidades, procure socorrê-lo, como você se garante, como você se socorre, como você age nos momentos em que se sente ameaçado. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade de nos proteger e nos defender. Se nós estamos com essa autoestima, com essa capacidade de nos defender abalada, nós temos que procurar socorro, nós temos que procurar a medicina, a terapia, nós temos que buscar reequilibrar, porque o normal, o correto é que nós tenhamos atitude de amor próprio, que nós tenhamos atitude de preservação, e é essa atitude que nós temos que ter com o nosso próximo. Então, amar ao próximo não é sentir um afeto por ele, pode ter afeto, o amor sentimento e o amor comportamento muitas vezes vêm junto, mas muitas vezes a gente primeiro age em favor do próximo, depois a gente passa a ter afeição por ele. O sentimento e a atitude vêm junto, mas o que Jesus nos chama a atenção é: ame o próximo como você ama a si mesmo, ou seja, faça por ele, socorra as suas necessidades, da mesma forma como você se socorre. E aí, nós vemos assim algumas situações que mostram mais claramente, só para a gente reforçar, essa questão de não necessariamente o que nós sentimos pelo outro tem a ver com o que nós fazemos pelo outro. Nós podemos até não ter um bom sentimento pelo outro, ou não ter sentimento algum, até por não conhecer, o que não quer dizer que a gente não faça algum bem pelo outro. Aquele que tem uma autoestima muito boa, ou seja, ele tem um bom sentimento por si mesmo, está equilibrado do ponto de vista de autoestima, de autopreservação, de buscar suprir suas próprias necessidades, não necessariamente ele vai buscar socorrer as necessidades do próximo. Ele pode ser egoísta. Nós podemos nos preservar, ter um sentimento de amor próprio. Muitas vezes esse amor próprio, quando é egoísta e não estende ao próximo, ele acaba se tornando uma doença também de comportamento, e aí precisamos buscar o reequilíbrio. Mas existem pessoas que se preservam, que se amam do ponto de vista de sentimento e não fazem nada por ninguém. A gente fala, ele é uma boa pessoa, mas ele fica na dele. Fica na dele significa, traduzindo na linguagem que a gente aprende na doutrina espírita, é um egoísta. É um egoísta, porque nós não estamos no mundo para ficar na nossa, né? Para ficar fechadinho num quarto, lendo, estudando, né? E virarmos doutores em conhecimento e nada em comportamento. Nós estamos aqui para agir. Da mesma forma, nós podemos até não estar com a autoestima boa, nós podemos até não estar bem equilibrados em relação ao sentimento por nós mesmos, mas mesmo assim termos a percepção de que o outro precisa. Então observem que o sentimento que eu tenho em relação a mim faz pouca diferença em relação a como é a minha atitude em relação ao próximo. Então o amor ao próximo é fazer pelo outro o que nós fazemos por nós. Não é desenvolver um amor universal, nós não estamos nesse nível ainda. Nesse planeta em que nós estamos, no nível espiritual que nós estamos hoje, nós não temos a capacidade de ter um amor-sentimento universal. Nós podemos ir ampliando os horizontes, podemos desenvolver esse afeto, esse carinho por mais gente, mas mais importante do que isso é nós agirmos em socorro das pessoas. Então, quando nós falamos que tem que receber as pessoas na casa com carinho, com afeto, não é dar um abraço, um beijo, perguntar como que está, e como que está a mãe, o pai. Não, é receber com amor, mas esse amor é disposto a socorrer, disposto a fazer o bem. É essa atitude de receber com amor, disposto a agir. A afetividade, o carinho, facilitam que esse amor se desenvolva. Mas, mais do que isso, nós precisamos agir. E entendendo esse amor, sentimento e comportamento, aí nós vamos ver no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Amar os Inimigos.
Aí é difícil, né? Você fala, como que eu vou amar os inimigos? O que nós precisamos entender é que não seria razoável, ainda mais 2000 anos atrás, que Jesus pretendesse que todos nós desenvolvêssemos um afeto, um carinho por aqueles que a gente tem a relação ruim e que nós podemos considerar inclusive inimigos, pessoas que agiram no sentido de nos prejudicar e que nos causaram alguma dificuldade e que nos causam sentimentos ruins, mas nem por isso, lembra do perdão? Benevolência, indulgência e perdão, nem por isso nós temos que agir com essas pessoas que nós consideramos inimigos, de uma forma que a gente procure cultivar essa inimizade. O que Jesus coloca é que nós temos que evitar o confronto, a vingança, exercitar o perdão. Isso é o amar os nossos inimigos. Se nós rompermos com essa cadeia de malfeitos, muitas vezes nós estamos rompendo com algo que dura séculos, milênios. Na doutrina espírita nós aprendemos que nas diversas reencarnações, nos diversos mundos, nós carregamos a nossa história, e essa história pode ter aí um problema de inimizade de muito longa data. E se nós tivermos a atitude do perdão, nós estamos amando os nossos inimigos. Então, para quem acha que a gente tem que abraçar, beijar e convidar para casa os nossos inimigos, não é isso. Se um dia nós tivermos condição de desenvolver afeto, carinho por eles, ótimo. Chegamos num nível espiritual muito acima do que estamos hoje. Mas o que é esperado de nós hoje é que nós não partamos para o confronto, para a vingança, e que façamos o máximo esforço que esteja ao nosso alcance para evitar a vingança, a mágoa e tudo isso que nos mata, que nos fere o coração. Muito bem, entendemos que o amor em ação é a caridade, temos que fazer o bem. Mas como que é essa prática da caridade? Aí nós vemos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, que o título é Não saiba a vossa mão direita o que fez a esquerda. A gente pensa nisso como um sentido assim de não ter vaidade e tudo, mas esse capítulo é muito interessante e recomendo que façam a leitura, porque ele mostra várias situações em que Jesus demonstra, exemplifica a caridade pelas situações do dia a dia, mostrando que a caridade é muito mais ampla do que dar um bem, do que doar alguma coisa, fazer um pix, né? Hoje é tão fácil, né? Faz um pix e está tudo certo. Antes a gente pelo menos tinha que ir na casa da pessoa, hoje faz um pix. E a gente acha que é muito caridoso, benevolente. Nesse capítulo, Jesus demonstra para os seus discípulos, numa passagem muito interessante, que a caridade pode ser feita por qualquer um, que a caridade ela vem da compaixão, do sentimento. E narra que ele estava no templo observando as doações que as pessoas faziam no gasofilácio, que era o lugar que depositava a doação. E pessoas depositavam ali uma grande quantia de dinheiro e as pessoas todas ficavam observando, e quem fazia isso se envaidecia. Até que chegou uma viúva e deixou 2 moedinhas. E ao final Jesus chamou os seus discípulos e disse que em verdade aquela viúva foi a que fez a maior doação, porque ela deu do que lhe faltava, ela era necessitada. Se nós entendermos bem, pensem no tempo de Jesus, numa sociedade totalmente patriarcal, machista, uma viúva é alguém que perdeu o marido era o provedor, é alguém que não tem condição de subsistência, e ela deu um óbolo, uma moeda. Ela pôs a moedinha, por quê? Porque no momento em que ela foi ao templo, ela preocupou-se com quem estava necessitado e não com ela. Ela estava desprovida de egoísmo, totalmente desprovida de egoísmo. Ela não fez as contas de quanto aquelas moedas iriam fazer falta para ela, mas pensou que alguém poderia precisar dessas moedas, e ela teve esse sentimento de amor e fez o que ela achava que devia fazer, no sentido de socorrer a quem precisava mais do que ela.
E Jesus pondera também que aqueles que doaram grandes somas deram do que estava sobrando, e ela deu do que estava faltando. Então, essa parábola, conhecida como o óbolo da viúva, ela mostra a verdadeira benevolência. Essa viúva, ela tinha realmente a vontade, a decisão de fazer o bem. Ela não estava preocupada com a sua subsistência, mas sim em socorrer aqueles que com certeza tinham mais dificuldade até do que ela, porque ela tinha 2 moedas para doar. Alguém poderia não ter nenhuma, e ela deu. Então, Jesus pondera que para Deus o que vale é a intenção, vale o sentimento, vale a vontade. A benevolência é a vontade do bem. E se essa viúva tinha a maior vontade de socorrer aqueles que necessitavam, ela fez a maior caridade daquele momento, sem desprezar as doações que os outros deram. Mas Jesus chama a atenção que ela deu do que lhe faltava. Nesse capítulo também tem uma passagem que está no Evangelho de Lucas, que diz que o rei, ele diz que quando for convidar alguém para um banquete, que chame os pobres e os estropiados, porque eles não teriam condições de retribuir. E Jesus explica isso, que quando nós pensamos assim, mas se eu fizer um jantar de família, eu tenho que chamar o pessoal da rua. Não é isso, gente. Nós temos que tirar o espírito da letra de tudo que Jesus nos ensinou. Ele coloca que quando nós chamamos para um banquete pessoas abastadas, é natural que elas retribuam. Então, o que nós estamos fazendo? Uma troca. Eu te agrado, você me agrada. Eu faço um bem para você, você faz um para mim. Nós estamos esperando a retribuição porque a retribuição é natural. Mas se nós chamarmos os pobres e os estropiados, no sentido de quem não tem nenhuma condição de retribuição, qual a chance dessa pessoa retribuir? Então nós estamos fazendo o bem pelo bem, não pela retribuição, pela paga. E isso é um exemplo que Jesus nos dá, dizendo da nossa fraqueza. Quando nós chamamos os pobres e os estropiados, ou seja, quando nós auxiliamos aqueles que não têm condição de nos retribuir, nós estamos fugindo da tentação da vaidade, da tentação do orgulho. Nós estamos fugindo da possibilidade de nos envaidecer com o bem que fizemos. E isso é muito importante. A gente é imperfeito. Somos espíritos ainda em evolução, com alguma dificuldade de aprender a marcha. Então, se nós nos colocarmos em situação em que vamos ter honrarias, vamos ter elogios, a gente está se jogando num campo de batalha perigoso, onde a nossa dificuldade ainda de lidar com o orgulho, com a vaidade, pode nos colocar a perder. Então, é importante que a gente não se exponha a situações em que a gente possa ter agradecimentos e elogios e honrarias pelo bem que fez. Que a gente faça em silêncio, da mesma forma como aquela viúva fez. Ela não falou para ninguém, eu estou depositando aqui 2 moedas. Ela foi quietinha em silêncio, depositou as moedinhas e foi embora. E não falou para ninguém, eu estou dando do que me falta. Vocês não têm ideia o quanto essa moedinha vai me fazer falta. A gente às vezes faz isso, hein? A gente às vezes, quando ajuda alguém, fala assim, eu estou totalmente sem tempo, eu estou numa situação dificílima, mas eu vou dar um jeito. A gente deixa claro que está fazendo um esforço medonho. Isso vale para mim, para vocês, para todos nós. Somos espíritos imperfeitos. Mas a gente tem que evitar convidar aqueles abastados para o nosso banquete. Se a gente convidar os pobres e os estropiados, a gente consegue fugir um pouquinho dessa situação em que a vaidade e o orgulho vão nos falar mais alto. E pensando em como praticar a caridade, a gente pensa um pouco se a caridade é só doar alguma coisa. Nós falamos aqui de convidar para um banquete, isso custa, doar dinheiro, isso custa, mas caridade é só doar bens? E nós vemos
neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que existe a caridade material, que é realmente socorrer materialmente aquele que precisa, e muitas vezes isso é absolutamente necessário. Não precisamos nem ir muito longe de lembrar da situação do Rio Grande do Sul. Pessoas precisam lá de comida, de alimento, precisam de remédio, de roupa, né? Então, assim, a caridade material é necessária. Mas existe um tipo de caridade chamada espiritual, que pode ser feita sem bens materiais. Aí a gente pensa assim, caridade espiritual é fazer uma prece. Também, mas tem muito mais coisa, porque o que nós estamos doando é o amor. Nós estamos doando o amor. Então, a prece é um dos tipos de caridade? Sim, é o que Kardec coloca como a caridade por pensamento. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos dirigindo boas energias, bons pensamentos e pedindo o auxílio, a benevolência dos espíritos superiores que vêm em nosso socorro e vêm em socorro daqueles para quem nós estamos pedindo. Então, a prece por alguém necessitado é uma caridade, é uma benevolência. Quando nós usamos a palavra é uma grande forma de caridade espiritual. Muitas pessoas precisam simplesmente ouvir uma palavra de incentivo, um conselho, um testemunho, alguma coisa que faça com que ela possa sair daquela situação de tristeza, de depressão ou de dúvida. A dúvida dilacera, né? Muitas vezes não sabemos o que fazer. E aí fala assim, você tem um tempinho? Esse é o gatilho, tem um tempinho? E a gente fala, nossa, estou apertadíssimo. Aí a falta de vontade da benevolência. Mas se nós já entendemos o sentido da benevolência, a vontade de fazer o bem, você tem um tempinho, é o óbolo da viúva. É a hora que a gente tem que falar, tá, eu me organizo, dou um jeito. E escuta. Muitas vezes escutar é uma grande caridade. As pessoas precisam de alguém que os ouça, às vezes sem falar nada. A outra questão da caridade espiritual são as ações, mas não ação no sentido de doar um bem ou alguma coisa. Mas sabe quando alguém chama a gente e fala, você vai comigo em tal lugar, eu estou muito inseguro, você pode me acompanhar? E a gente doa o tempo da gente para acompanhar essa pessoa. Ou quando a gente percebe que alguém está inseguro e que precisa de um incentivo e a gente dá esse apoio. Outras pessoas precisam de companhia. Quem tem pessoas já de bem avançada idade sabe disso. Pessoas que perderam já quase todos aqueles com quem conviveram a encarnação inteira, e muitas vezes precisam só que alguém faça uma visita, sente lá, converse. Essa é uma forma de benevolência, uma forma de caridade. A pessoa que está solitária ou a pessoa que está depressiva. Acho que hoje em dia é difícil achar alguém que não conviveu com alguém ou consigo mesmo em estado de depressão e sabe a seriedade que é dedicarmos um tempo a fazer companhia, a ouvir ou a falar com quem está nessa situação. Isso às vezes é a diferença entre a pessoa superar ou não aquela situação, aquele momento. Muito bem, podemos praticar a caridade material ou espiritual. Mas onde que a gente pode praticar a caridade? Onde que estão as pessoas necessitadas? A gente falou um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais. Se a gente olhar ao redor, a gente acha que praticar caridade é quando passa um furacão, quando dá uma tempestade, quando dá uma inundação. Às vezes a pessoa com quem a gente trabalha e senta do lado da gente está precisando imensamente. E a gente volta àquele entendimento de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente não se dá a oportunidade de perceber esse necessitado do lado, clamando pela nossa benevolência, pela nossa vontade de ajudar. Então, se nós olharmos ao redor, nós vamos conseguir enxergar. E como que nós conseguimos enxergar, ter esses olhos de ver e ouvidos de ouvir? Se nós cultivarmos dentro de nós aquela centelha do amor divino. Deus é amor,
e nós temos a centelha de Deus em nós, quando nós deixamos aquela luzinha acender, aquela luzinha brilhar, a gente olha uma coisa que já viu várias vezes, mas aí a gente enxerga. A gente escuta uma coisa que já escutou várias vezes, mas aí a gente ouve. E aí, esse é o momento em que a gente tem que praticar a caridade. A miséria salta aos olhos, e a gente não está falando da miséria numa favela, numa periferia, num lugar onde as pessoas têm necessidades materiais. Muitas vezes na nossa família tem uma miséria tremenda e nós não estamos observando. Pessoas que estão precisando desesperadamente da nossa benevolência, e nós fingimos que não está lá. Hoje em dia é muito importante, e a gente vai chamar muita atenção disso aqui, que a gente desperte essa benevolência por quem está necessitado emocionalmente. O mundo está muito complexo, as relações com as mídias sociais, com a internet, ampliaram demais. As pessoas são escorraçadas, humilhadas ou julgadas de uma forma que a gente não percebe. É uma coisa assim estrondosa. E a necessidade de socorro emocional às pessoas hoje é muito maior que a necessidade de socorro material. A caridade material, ela é necessária, sim. Tem pessoas que precisam do nosso socorro para comer, para tomar um remédio, para sobreviver por mais um tempo. Outras para vencer uma intempérie, alguma coisa terrível, como aconteceu no sul do país. Mas necessidades emocionais, todos nós aqui temos, todos, a começar por mim. Todos têm necessidades emocionais. E todos nós pedimos encarecidamente que alguém ao nosso redor perceba isso. Nós somos muito necessitados desse apoio emocional. Então, a gente precisa muito mais de ajuda espiritual do que material. Então, se você está disposto a dar esse socorro emocional, você tem que estar disposto a doar seu tempo, a doar seu ouvido, a levar palavras de bem, a fazer uma prece, apoiar alguém que precisa de uma iniciativa. São coisas simples, que não vão nos custar quase nada, só vontade. Vontade de fazer o bem, benevolência. É só isso, mas é tudo isso, né? Porque a gente, como espírito imperfeito, tem muita dificuldade de colocar isso em prática. Mas tem uma outra situação que também é tratada nesse capítulo, que não saiba a mão esquerda o que fez a direita, que coloca o seguinte: e se nós temos nessa existência a prova da riqueza? Se nós temos muitos bens materiais, nós somos ricos, qual que é o nosso compromisso? Então, para fazer a caridade, eu tenho que doar para os pobres, eu tenho que doar meus bens? Muitas vezes não. É claro que quem tem bastante tranquilidade financeira tem condições de ajudar materialmente e deve fazê-lo. Mas o que os espíritos colocam é que se eu tenho a minha necessidade material suprida, porque nessa existência eu tenho recursos financeiros, qual é o bem que eu não vou ter que dedicar tanto à minha sobrevivência e posso dedicar a doar aos outros? O meu tempo. O meu tempo. Se nós, nessa existência, temos tranquilidade financeira, não é o tamanho do Pix que a gente vai fazer que vai mostrar que estamos empregando bem aquela riqueza. O que vai mostrar é se nós estamos cientes de que, tendo os recursos necessários para a sobrevivência, o nosso compromisso não é dedicar nosso tempo a aumentar esses recursos. Eles já nos foram emprestados por Deus como uma caixa de ferramenta para essa existência. O que Deus espera, nos dando essa ferramenta da tranquilidade financeira, é que a gente entenda que o nosso tempo está mais disponível do que de outros. E nós temos que doar esse tempo. Para isso, o que nós precisamos? Ter aquela centelha divina, desenvolver a compaixão e saber que o que nós temos para doar é aquilo
que as pessoas mais precisam. Nesse caso, o nosso tempo, a nossa dedicação, nem sempre é o nosso dinheiro. A gente às vezes se equivoca com isso. E muitas vezes a gente até cai na armadilha, né? A gente joga lá na Mega Sena e fala: espíritos, me intuam aqui qual é o número, porque eu prometo que se eu ganhar 100 milhões, eu vou dar 1 milhão para uma instituição de caridade. Aí eu vou fundar uma creche. Não precisa de nada disso para fundar creche. Conheço muitas pessoas que fundaram muitas creches, muitas ONGs, que fazem trabalhos maravilhosos sem mal terem recursos para a sua própria sobrevivência. Então, vamos fugir dessa armadilha, que não é negociando com Deus e com os bons espíritos para nos intuírem a ganhar um prêmio de loteria, que nós vamos, enfim, ter condições de fazer a caridade. A caridade está disponível o tempo todo. E no capítulo 15, encaminhando para a parte final do nosso comentário de hoje, ele é intitulado Fora da caridade não há salvação, colocando a caridade como condição de salvação. E aí nós temos que entender também, aqui seria uma palestra inteira, não vamos aprofundar tanto, mas o que é essa salvação? É nós nos salvarmos do egoísmo, do orgulho, da materialidade da nossa vida, da irrelevância da nossa presença no mundo. E a gente entender que temos que praticar a caridade plena, nós temos que agir, colocar o amor em ação. A salvação é isso. Não adianta nada amealharmos todas as línguas do mundo, né, toda a fé que transporta montanhas, se nós não fizermos nada, se nós não agirmos no bem. Então, a salvação é através da caridade. A caridade é aquela que vai nos colocar realmente na prática daquilo que Jesus nos ensinou. E falando sobre isso, Jesus exemplificou com parábolas, exemplificou com várias passagens, e o Evangelho é uma verdadeira cartilha da caridade. Se nós pararmos para pensar, peguem os Evangelhos, deem uma lida, vocês vão ver que não é uma teoria, não é um tratado, não é um código, não tem lá um monte de regras, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Alguns livros da lei têm essa forma de descrever o que tem que ser feito. Se a gente olhar nos Evangelhos, a única passagem que Jesus coloca, fazer isso, fazer aquilo, é o Sermão do Monte, que foi uma passagem. O resto, o que é? É uma narrativa da vida dele, das ações. Jesus fazia e os seus discípulos anotavam e contaram, ele fez, ele socorreu. Então, a cartilha do Evangelho, ela não é uma teoria, ela é uma prática. Por isso nós falamos que o amor que Jesus pregou não é um amor teórico. Nós podemos escrever várias teses sobre o amor, até sobre o amor cristão. Mas Jesus não fez isso. Jesus exemplificou, ele agiu, ele fez, e ao fazer, concluiu mostrando qual era o ensinamento embutido naquela atitude, naquela ação. Então, o Evangelho é essa cartilha. E nós temos também que lembrar que vários espíritos superiores, aqueles que muitos chamam de santos, de mentores, de guias espirituais, se nós observarmos bem, muito poucos desses escreveram algum livro ou deixaram algum tratado de como ser bom. A vida deles é um exemplo de benevolência. A vida deles é o testemunho. E a gente aprende com esse exemplo. A gente não aprende com um livro de teoria que nos ensina como fazer. E com isso, para nós concluirmos, a gente percebe que o exemplo é uma alavanca. O exemplo, ele move. Quando nós fazemos, alguém nos segue. Fazer é a melhor forma de ensinar. Jesus mostrou isso. Jesus fazia, em seguida explicava.
Se a nossa vida for esse testemunho, esse exemplo do amor em ação, nós vamos ter entendido e compreendido perfeitamente qual é o sentido do amor que Jesus nos colocou. Ele exemplificou o amor devotamento ao próximo, ele exemplificou o amparo a quem estava precisando, desde aquele que estava doente, cego, coxo, estropiado, até aquele que estava, no dizer da época, em pecado. Jesus teve amor no sentido de comportamento, atitude por todos esses. Não é simplesmente um sentimento. A gente está muito longe de entender o que é sentir amor por todos. Um dia isso vai acontecer, quando formos espíritos muito evoluídos. Nesse momento, o que nos cabe é que a gente entenda que a caridade, ela é o amor em ação, e isso a gente consegue fazer agora. E para a gente encerrar esse nosso comentário, eu vou lembrar uma coisa que eu sempre converso com a minha mãe quando vou para Minas, para Muzambinho. Ela deve estar me assistindo agora. E nós vamos em algum mercado, compramos uma cesta básica, fraldas, tem uma equipe grande lá que auxilia nesse sentido, e a gente visita essas casas para entregar a cesta básica e a fralda. E eu sempre comento com ela que nesses momentos a gente muitas vezes é tentado a se achar um benfeitor. A gente é tentado a achar assim, estou levando uma cesta básica, fralda, para alguém necessitado. Mas quando a gente chega nessas casas e a gente vê o nível de evolução espiritual dessas pessoas, que recebe a gente com um sorriso, como que está? Está faltando alguma coisa? Graças a Deus está tudo bem. Tem sempre muita gente boa que nos traz coisas. Já aconteceu de levarmos uma cesta básica e falar, vocês precisam? Não, a vizinha aqui está precisando mais, dá para ela. E aí eu comento sempre com a minha mãe, para a gente finalizar, que hoje nós estamos ainda numa situação espiritual tão inferiorizada que nós ainda precisamos vir em condição de comprar a cesta básica, as fraldas e levar para essas pessoas. Quando a gente der um passo à frente na evolução espiritual, nós vamos estar no lugar delas, recebendo aqueles que ainda estão aprendendo a fazer o bem. Tá bom? Que a gente entenda e veja se a gente está pronto para estar nos dois lados. Hoje é muito provável que a gente esteja pronto para estar no lado de quem compra e doa a cesta básica. Quem sabe um dia a gente está em condições de ser aquele que recebe com um sorriso no rosto, com um agradecimento a Deus pelas oportunidades que tem. Para nós encerrarmos, eu trouxe uma prece que é uma exortação à caridade, exortação a que nós entendamos como Deus coloca o amor em nosso serviço sempre. E aqueles espíritas mais antigos gostavam muito dessa prece. Meu pai sabia essa prece de cor, que é a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a verdade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.